O jovem Masamichi estava parado na frente de uma paisagem aberta enorme pra caramba. Braços bem abertos, cheio de empolgação. Ele apontou pro horizonte e soltou: "Aqui dá pra fazer campo, oficina e até casa." Declarou que eles podiam construir o quanto quisessem naquele lugar. Seus companheiros, uma elfa, outra garota e 3 crianças pequenas, ficavam olhando pra ele com sorrisinhos no rosto. Aí ele virou, segurou firme aquele cajado poderoso e ficou com cara de quem não tá pra brincadeira. Ele sabia que era só questão de tempo até a superfície do mundo dele ser destruída. Por causa dessa desgraça que estava vindo, jurou proteger as pessoas que amava, todo mundo que conseguisse alcançar. A elfa e a outra garota olhavam para ele com uma mistura de preocupação e determinação. O olhar dele ficou afiado. Um sorrisinho confiante apareceu nos lábios. Ele afirmou que ia criar um refúgio bem ali, um santuário onde todos pudessem viver em paz. Na cabeça dele já rolava a visão de uma vila nova, cheia de vida e movimento. Ele se via construindo tudo com as próprias mãos, cercado pelos companheiros e pelas crianças, todo mundo prosperando debaixo da luz de uma lua cheia. Anos antes, o Masamichi ainda criança estava vidrado num videogame. Ele ficava boquiaberto com as rotas ramificadas, a construção de mundo e os montes de finais diferentes. O pai dele, Masamichi Sênior, estava do lado elogiando: "Esse jogo novo é incrível." Lembrava do pai, que quando falava de desenvolvimento de jogos virava uma máquina imparável. A mãe, quietinha mas sempre com aquele sorrisinho doce, sentava do lado deles observando tudo com carinho. Um amor enorme enchia o peito dele. Mas aí, no segundo ano do ensino médio, veio aquele telefonema chocante. Ele estava do lado de fora de casa, celular na orelha, cara de quem não acreditava no que ouvia. Viu 2 figuras cobertas em macas sendo levadas para longe. No velório, ele sentou no meio dos parentes, enquanto os retratos sorridentes dos pais, emoldurados de preto, ficavam ali no meio das flores tristes, um lembrete cruel da perda repentina. A dor profunda de perder a família inteira jogou ele num buraco negro. Se isolou do mundo por anos, trancado num quarto cheio de bagunça e desespero. Quase perdeu a vontade de viver, mas devagarinho algo começou a preencher aquele vazio gigante no peito. O mundo dos videogames, representado pelo console portátil e o controle que ficavam ali perto. Um jogo específico, Draonia Chronicle 2, deixou de ser só diversão. Virou uma lembrança preciosa dos pais e mudou tudo para ele. Ele mergulhou no jogo, olhos arregalados de espanto e determinação, apertando o portátil. De algum jeito conseguiu se recuperar. Se jogou de cabeça na programação, estudou feito louco e acabou arrumando emprego numa empresa de jogos. Tudo para continuar o legado dos pais e criar um jogo incrível. Só que esse plano ambicioso foi interrompido de repente. Os colegas gritando "Nino, ei Nino!" e outro berrando "Masamichi", desesperados pedindo para chamar ambulância. Ele tinha desmaiado na mesa, cabeça pesada no teclado, completamente esgotado. Descobriram que ele tinha passado 4 dias seguidos em claro. Enquanto tentavam acordar ele, o cara murmurava desculpas pros pais mortos, sentindo que simplesmente não aguentava mais. Lá fora, uma chuva constante caía, combinando perfeitamente com o clima sombrio e desesperador que rolava lá dentro. Nosso protagonista simplesmente foi de arrasta, e sua história parecia ter chegado ao fim. Mas logo depois vemos 2 empregadas carregando um bebê nos braços. Elas discutem entre si e, sem saber o que fazer com a criança, tomam uma decisão cruel: abandoná-la na porta da casa de alguém. E essa criança era justamente o nosso protagonista, que havia reencarnado em outro mundo. 26 anos se passam desde aquele dia. Agora vemos nosso garoto já adulto, dormindo um soninho tranquilo, quando de repente uma linda garota demi-humana aparece gritando para Nino acordar. Ele se recusa no início, pedindo apenas mais 5 minutinhos de sono. Mas ela não aceita a desculpa e simplesmente derruba ele da cama. O nome da garota é Dias. Ainda meio irritado, Nino pede para que ela tente acordá-lo de uma forma mais normal da próxima vez. Nesse momento, Dias e outra garotinha chamam ele para ir tomar café da manhã. Logo depois, outras 2 pessoas chegam trazendo uma mesa cheia de comida, o que acaba surpreendendo nosso protagonista. Após comer, Nino começa a se preparar para sair. Jess então pede para ele tomar cuidado com os bandidos pela cidade. Nino apenas responde para ela não se preocupar, dizendo que já não é mais uma criança, e então vai embora. Aquelas pessoas fazem parte do mesmo orfanato onde ele cresceu após reencarnar, e para Nino, elas são sua preciosa família.
Depois disso, chegamos ao seu local de trabalho. Uma loja de alquimia. Um homem recebe Nino com um sorriso e pergunta que tipo de tesouros ele vai criar dessa vez. Porém, Nino sente um pressentimento ruim sobre aquilo. E logo em seguida o motivo aparece. O supervisor simplesmente derruba uma pilha enorme de tranqueiras sobre a mesa e pede para Nino terminar de organizar e transmutar tudo em apenas um dia. Nino fica completamente chocado com o prazo absurdo. Nesse momento, um colega de trabalho babaca começa a rir, menosprezando Nino por ser apenas um humano comum, dizendo que ele nunca conseguiria trabalhar no mesmo nível que os outros. Para se exibir, o cara usa magia de transmutação e transforma aquele monte de lixo em um item luxuoso. O supervisor imediatamente fica impressionado com o talento dele. Mas nosso protagonista simplesmente ignora o sujeito e volta a focar no próprio trabalho. Basicamente, Nino é um alquimista. Sim, algo bem parecido com o Edward Elric de Fullmetal Alchemist. Nesse mundo, a alquimia funciona de forma muito semelhante. Você pode transmutar praticamente qualquer coisa, desde que possua os recursos corretos e tenha um bom controle de magia. Ou seja, tudo funciona com base na famosa troca equivalente. Depois de terminar essa explicação, um homem aparece chamando Nino, dizendo que precisa conversar com ele em particular. Nino já chega até pedindo desculpas ao chefe, imaginando que fez algo errado. O chefe vai logo direto ao ponto. Ele diz que estão planejando o prender por incitação ao crime. Numa taverna movimentada, uma figura encapuzada falava de boatos que estavam correndo soltos. Calamidades, derrubada de reinos, umas coisas verdadeiras, outras só fofoca, misturando preocupação com curiosidade. Em outro lugar, o homem chifrudo com monóculo olhava para alguém com aquele olhar de quem sabe demais. Ele admitiu que não entendia o que o cara tinha feito no passado, mas tinha certeza absoluta que tinha sido por necessidade. O jovem, com cara séria, pediu desculpas sinceras pelo problema que causou. O chifrudo então entregou um documento, dando a entender que tinha um novo caminho pela frente. Explicou que perto da fronteira sudoeste tinha uma vila pioneira, onde um velho amigo morava e estavam desesperados atrás de um artesão de transmutação. Propôs aquilo como uma chance única para o jovem construir a própria independência. O garoto, emocionado pra caramba, mal conseguia agradecer direito, percebendo o quanto o chifrudo tinha se esforçado para arrumar aquilo para ele. Enquanto olhava o mapa e reconhecia o lugar, o chifrudo notou a hesitação momentânea e perguntou se ele não queria ir. Com um sorriso radiante, o jovem respondeu que era uma honra enorme aceitar, a dúvida anterior sumindo num piscar de olhos. Fez uma reverência profunda e agradeceu do fundo do coração, grato até o último segundo. O chifrudo, vendo que era sincero, soltou um suspiro de alívio, percebendo que tinha se preocupado à toa. Enquanto o jovem ia embora com o mapa na mão, uma verdade pesada bateu nele. Ele finalmente entendia como tudo se conectava e que ainda tinha chance de consertar as coisas. Parou na janela, olhando a cidade enorme com prédios se estendendo até onde a vista alcançava, pensando na jornada que vinha pela frente e no recomeço que esperava por ele. Acima da cidade, um castelo grandioso e cheio de torres se erguia majestoso debaixo de uma lua enorme e brilhante, símbolo daquele mundo vasto e maravilhoso que ele agora estava pronto para explorar. Ele se pegou olhando para o céu noturno, onde uma lua colossal e luminosa pairava ameaçadora, com uma rachadura funda e irregular rasgando ela ao meio. Aquela era a capital real, um lugar que ele tinha acabado gostando um pouco, apesar de todas as dificuldades depois da reencarnação. Tinha sobrevivido graças ao apoio constante de Ini, Ali e Mestre Balbanes. Mesmo assim, ele sabia de uma verdade terrível. Aquela cidade estava fadada a virar cinzas em 3 anos. Ele era o único que sabia disso. Pelo que conhecia, ninguém mais tinha essa visão sombria, nem o guerreiro orc, nem a elfa que andava por perto. Então, sem aviso, aconteceu. De repente, as pessoas na rua, inclusive uma mulher segurando um bebê e um menino pequeno, olharam para cima com cara de choque e terror, apontando para o céu. A lua continuava rachando, a superfície brilhante se partindo cada vez mais enquanto o povo embaixo encarava sem acreditar, o medo crescendo. Uma rachadura gigantesca apareceu na lua brilhante do céu noturno, algo que desafiava qualquer lógica natural. O reino inteiro entrou em caos. Boatos se espalharam como fogo, uns diziam que era um presságio de catástrofe, outros sussurravam que monstros moravam na própria lua. Mas Sua Majestade, a rainha, agiu rápido. Depois de consultar os sábios, chegaram a uma conclusão surpreendente.
Aquilo era sinal de boa sorte. A declaração ajudou a acalmar o pânico inicial, ainda mais porque o evento batia certinho com o aniversário de 500 anos do reino. Virou motivo de festa para o povo. Mas quando batizaram o evento de Sorriso da Lua e o alvoroço baixou, ele não conseguia se livrar da inquietação. Ficava se perguntando se aquela mudança repentina de percepção era de verdade ou se... Ficava se perguntando se aquela mudança repentina de percepção era de verdade ou se tinha algo mais sinistro por baixo dessa boa sorte declarada. Ele estava no meio da cidade agitada, olhando para a lua rachada que tinha mergulhado o reino na incerteza. Naquele momento, uma percepção pesada bateu nele. Esse mundo, com seus eventos estranhos e rostos conhecidos, era idêntico ao jogo que ele tinha jogado pra caramba na vida passada. Lembrou de algo crucial. O jogo se chamava Draunia Chronicle 2, carinhosamente conhecido como Drauro 2. Era um RPG focado em crafting, onde o protagonista, um artesão de transmutação tipo alquimista, vivia grandes aventuras. O que tornava Draunia Chronicle 2 uma obra-prima era a construção de mundo rica pra cacete, e o monte absurdo de rotas ramificadas que o jogador podia seguir. Reunir materiais de várias regiões, craftar itens, completar missões baseadas em pedidos, cada escolha mudava a jornada. Esse jogo lendário tinha sido criado pelos próprios pais dele na vida passada. O pai era o diretor, a mãe a genial designer de personagens. Depois de perder os dois num acidente trágico, ficou com um vazio insuportável. Para preencher esse buraco, ele jogou o game sem parar, mergulhando no mundo que eles tinham criado. Cada linha de diálogo trazia de volta a voz animada do pai, cada design de personagem lembrava o sorrisinho gentil da mãe. O jogo virou a ponte emocional com a família que tinha perdido. Os pensamentos dele voltaram para o presente de repente, olhos arregalados de horror crescente. Ele se perguntava por que isso estava acontecendo, mas o verdadeiro problema era a situação em si. As memórias da vida passada tinham voltado exatamente porque ele reconheceu na hora a gravidade do que rolava. Declarou com certeza gelada que a lua rachada não era o sorriso da lua que a rainha tinha proclamado. Era o olho do dragão da destruição começando a se abrir, olhando através do corpo celestial partido. Esse mundo ele percebeu com o coração afundando. Já estava indo direto para o final ruim catastrófico. Com um dragão monstruoso da destruição pairando sobre uma cidade em ruínas e seus habitantes caindo, ele se perguntava desesperado o que ele, um cidadão anônimo qualquer, podia fazer para impedir o fim do mundo. A única prova que tinha era de um jogo, algo tão absurdo que até ele tinha dificuldade de acreditar. A solução inicial foi frequentar tavernas e espalhar boatos de forma discreta, plantando sementes de alerta no povo. Pensou que se continuasse avisando sobre desastres que viriam, e as previsões fossem se realizando com o tempo, mais gente ia acreditar e os alertas iam se espalhar ainda mais. O plano grandioso era que o próprio reino acabasse tomando providências, avaliando a situação e tornando os esforços individuais desnecessários. Só que, para desespero dele, o plano inteiro desmoronou logo na primeira etapa. Em pé no meio de estantes gigantes de livros, ele se perguntava em silêncio onde tudo tinha dado errado, de costas para a figura sentada. O homem chifrudo virou para ele com um sorrisinho de quem sabe demais e perguntou sobre a conversa que ele tinha acabado de ter, chamando ele de senhor comum. Ele dispensou casualmente, dizendo que era só negócio trivial, que não precisava se preocupar. Mas o chifrudo começou a ler em voz alta um documento com tarefas mundanas. Análise de flores de raiz branca, extração do essência, remoção de glândulas de veneno de larvas amargas. O protagonista soltou um "Espera aí", assustado. O chifrudo comentou que eram as mesmas tarefas chatas de sempre e completou: "Ah, que pena." Enquanto o protagonista por dentro só queria ser deixado em paz, com um sorrisinho largo e perturbado. O chifrudo revelou o que realmente pensava. Tinha certeza de que o protagonista ia ser pego espalhando boatos nas tavernas. Finalmente entendeu. O chifrudo era quem tinha dedurado as atividades secretas dele. Então, com um sorrisinho sabido, o homem chifrudo reconheceu que o protagonista estava insatisfeito com o mundo, parecendo entender a turbulência interna dele. Continuou observando a expressão do cara e deduziu que ele provavelmente ia ser transferido para um lugar remoto. Comentou que o mestre da oficina tinha sido bem leniente, tratando a história dos boatos como brincadeira de criança. Aí ofereceu um presente de despedida bem peculiar. Disse que podia ajudar nas transmutações do protagonista, mas só se ele estivesse realmente indo embora. Com um sorriso sinistro, chegou mais perto e mandou o protagonista dizer a frase específica. "Ah, por favor, Arnold-sama." Apesar da gravidade da situação,
O protagonista ficava se perguntando internamente sobre o comportamento mesquinho do chifrudo. Mesmo continuando o trabalho no meio das conchas da oficina, ele trincava o maxilar, olhos apertados de frustração, pensando nas incontáveis vidas que iam ser. Mas então uma nova ideia surgiu. Ele devia evitar causar mais confusão. Mas paradoxalmente, graças à intromissão do homem chifrudo, ele começou a ver um fiozinho de esperança. Percebeu que essa reviravolta inesperada podia ser uma ótima chance de testar um plano que estava bolando na cabeça. Enquanto o protagonista continuava trabalhando, o chifrudo ficou observando e zoou. Nossa, que lentidão, hein? Vai terminar até o fim do dia? Fez um gesto estranho com as duas mãos, apontando os dedos indicadores para cima. O chifrudo perguntou o que diabos era aquilo. Por dentro, o protagonista reconheceu o monte absurdo de serviço que tinha caído em cima dele. Com certeza coisa do Arnold de propósito. Decidiu que não ia segurar nada. Preparou-se para soltar todo o poder de transmutação que tinha, segurando 2 cristais grandões nas mãos. Poucos segundos depois, o chifrudo soltou um arquejo de puro choque, olhos arregalados, sem acreditar no que via. O protagonista focou pra caramba, mãos pairando sobre a pilha de materiais brutos, que se transformavam rapidinho em itens super elaborados. Ele mesmo ficou boquiaberto com o nível insano de controle mágico que estava rolando. O chifrudo, olhando de longe, ficou pasmo com a velocidade absurda. Percebeu que o cara estava trabalhando a centenas de vezes mais rápido que ele e se perguntou onde diabos estava escondida tanta força. O protagonista seguiu no tranco, completando transmutação atrás de transmutação com cara de quem tá no controle total. Um redemoinho de energia mágica girava em volta dele enquanto os itens prontos iam se empilhando. A energia mágica ficou tão forte que o chifrudo sentiu um vento mágico poderoso vindo dele, forte o suficiente para bagunçar tudo ao redor. A força daquele vento mágico virou um furacão e mandou o chifrudo voando para trás, corpo se debatendo no meio dos itens espalhados enquanto ele gritava de susto. O protagonista finalmente soltou o ar, um suspiro aliviado escapando dos lábios, enquanto o chifrudo ficava gemendo no chão no meio da bagunça, sentindo dor do impacto. Ele declarou a tarefa concluída, confiante de que aquilo ia dar conta. O chifrudo, ainda se recuperando no chão, exigiu saber como diabos tinha feito uma coisa impossível daquelas. O supervisor apareceu furioso. Exigiu saber o que o Arnold tinha feito, acusando ele de ter destruído a pilha inteira. O Arnold, porém, tentou se safar rapidinho, insistindo que a culpa era de um ajudante qualquer. A expressão do chifrudo continuou dura, olhar firme. Ele descartou a tentativa de jogar a culpa nos outros, e disse bem sério que o Arnold ia ficar até tarde refazendo tudo sozinho. Foi aí que o protagonista, que estava só observando a cena, entrou na conversa e falou direto com o Arnold. O chifrudo ficou de costas para eles enquanto o Arnold continuava no chão, cercado pela zona. Aí, com um sorrisinho sutil, o protagonista avisou que ia sair na frente e deixar o Arnold resolver aquela merda. Enquanto isso, a cara do Arnold ficou ainda mais deformada, olhos arregalados de ódio e frustração total, soltando um som gutural de desespero. Quando o protagonista saiu do prédio, ouviu o grito furioso do Arnold ecoando lá de dentro. Lá fora, a elfa e 2 das crianças notaram que ele tinha voltado mais cedo. Ao chegar na residência, o protagonista foi recebido pelo orc, pela elfa e pelas crianças. O orc perguntou se ele tinha esquecido alguma coisa, comentando que era estranho ele chegar tão cedo. Ele só respondeu que não. O orc então contou para o protagonista e para a elfa, os dois olhando preocupados, que tinha sido designado para um posto rural. Enquanto isso, as crianças dormiam tranquilas nas camas, sem fazer ideia da conversa séria que rolava. O protagonista expressou arrependimento, reconhecendo que a transferência provavelmente era por causa dos boatos que ele tinha espalhado na taverna. O orc, porém, tranquilizou ele dizendo que eles iam dar um jeito sozinhos. A elfa então interrompeu e revelou que uma mulher com orelhas pretas estava vigiando a casa desde de manhã. Considerando que a ordem noturna podia estar envolvida, o protagonista propôs um plano. Ele ia arrumar as coisas e eles se encontrariam no depósito subterrâneo, porque sair pela frente podia ser arriscado demais. O orc concordou e agradeceu o favor. Ele terminou de juntar as coisas, dando um nó firme na última bolsa. Pronto, isso deve bastar, murmurou, com tudo preparado. Virando das malas arrumadas, olhou o quarto vazio, demorando o olhar na cama simples, um adeus silencioso ao conforto temporário. Uma expressão pensativa cruzou o rosto dele, enquanto descia as escadas, e se juntava aos companheiros, o orc, a elfa e as crianças,
para uma refeição compartilhada, um momento quente antes da partida. Enquanto comiam, o orc se inclinou e revelou uma passagem secreta embaixo das tábuas do chão. Hã? Você não sabia disso, né? Provocou, e um clique baixinho ecoou quando a entrada secreta apareceu, deixando o protagonista surpreso pra caramba. Ele olhou para o corredor recém-aberto, percebendo que levava direto para os esgotos, uma rota possível para recuperar uma arma perdida. O orc perguntou se ele ia conseguir lidar com os perigos lá dentro, mas ele respondeu confiante. Se for só monstro eu me viro. A elfa ficou olhando para ele em silêncio, preocupação nos olhos. Emocionada para valer, a elfa abraçou ele bem apertado, olhos fechados com força, transmitindo um sentimento que não cabia em palavras. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Ele olhou surpreso e chamou o nome dela baixinho, em tom de pergunta. Ela insistiu que ele não precisava pedir desculpas, lembrando que a decisão tinha sido dele mesmo. Por entre as lágrimas, um sorriso determinado apareceu enquanto ela incentivava. Levanta a cabeça e dá o seu melhor absoluto. O orc ficou ali do lado, observando a troca emocionante. O orc então ofereceu um pacotinho de comida, comentando que ele não tinha almoçado. São só sobras, mas leva isso com você, disse com carinho. E o protagonista aceitou, balançando a cabeça. Obrigado, conseguiu falar, voz embargada de emoção, enquanto o orc puxava ele para um abraço reconfortante, uma promessa silenciosa de apoio. Enquanto a carroça se afastava da cidade, deixando o castelo grandioso para trás, uma promessa silenciosa ecoava na mente dele. Assim que a confusão atual acalmasse, ele ia entrar em contato com quem tinha deixado para trás. Dentro da carroça, ele sentou do lado da figura encapuzada silenciosa, olhar fixo numa cestinha pequena. Os olhos dele, normalmente cheios de determinação, agora tinham um toque de surpresa e reflexão. Começou a contar o conteúdo da cesta e a expressão virou puro descrença. Tinha uma quantidade absurda de moedas, quase o equivalente a um mês inteiro do salário coletivo deles. Percebeu a generosidade imensa dos companheiros. Uma onda de emoção tomou conta e ele cerrou o punho, soltando uma exclamação frustrada, mas agradecida, enquanto pensava naqueles caras que tinham dado tanto para ele. Refletiu sobre a vida dele, reconhecendo que sem a bondade de Ini, Ali e Mestre Balbanes, a existência nesse mundo, sem os pais de verdade, teria sido completamente diferente. O pensamento trouxe um aperto no peito e uma renovada sensação de propósito, enquanto ele comia o sanduíche que os amigos tinham dado. Lágrimas encheram os olhos. A refeição simples, símbolo do carinho deles, tinha um gosto absurdamente bom, um lembrete tocante dos laços que ele tinha criado. Olhando a paisagem que passava, ele reafirmou a resolução. Apesar dos desafios e do peso emocional, sabia que a jornada estava longe de acabar. Os pensamentos dele então foram para o mapa da vila remota para onde tinha sido transferido. Reconheceu na hora, era a vila inicial de Drauro II. E no nível atual dele, tinha certeza de que conseguia ativar um evento específico perto dali. Esse evento ia levar direto para o calabouço secreto mais difícil de Drauro II, o Grande Labirinto Dragão Oral, um lugar de poder imenso e perigo absurdo. Acreditava que, se as previsões estivessem certas, aquele palácio antigo em ruínas cheio de artefatos arcanos seria a última esperança para salvar o mundo da destruição que se aproximava. Olhou para frente e olhar firme, um pacotinho pequeno apertado na mão. A mente dele vagou para os rostos dos companheiros, a mulher bondosa, as crianças e o orc. Todos sorrindo, aparentemente seguros. Fez uma promessa silenciosa para eles. Esperem por mim, galera. Juro que vou salvar todos vocês. O jovem, depois de sair de casa, ficou sem ideia de como chegar na vila mais próxima. Enquanto pensava no próximo passo, uma carroça apareceu chacoalhando pelo caminho sinuoso no meio da paisagem rochosa e desolada. De repente, uma figura conhecida saltou da carroça e reconheceu ele. Era Hans, o mercador viajante, que exclamou que ele era artesão de transmutação e insistiu que ele subisse na carroça. Ao se acomodar, o jovem notou outro passageiro, uma figura completamente coberta por uma capa escura e ornamentada. No começo achou que era só mais uma coisa a menos para se preocupar, mas uma sensação estranha ficou no ar, fazendo ele se perguntar se aquela viajante misteriosa podia ser alguém da Ordem dos Cavaleiros Reais. O jovem então perguntou sobre a viajante encapuzada. Hans, virando para ele, admitiu que não sabia muita coisa sobre ela, mas achou que seria errado mandar embora. O jovem considerou as palavras de Hans e notou que não parecia estar sendo perseguido,
o que foi um alívio. Observou a figura encapuzada com mais atenção. Percebeu a condição dela, o que explicava ainda mais a compaixão de Hans. Enquanto a viagem continuava, uma interface complexa em forma de dragão se materializou na frente do jovem, mostrando várias opções de comando. Ele percebeu com um sobressalto que aquele menu só aparecia para ele. Refletiu sobre as escamas misteriosas que tinham ficado o tempo todo no canto da visão desde a anomalia da lua e o retorno das memórias. Entendeu que aquelas escamas eram a maior pista confirmando que esse mundo era de Drauro. Enquanto observava, se perguntou se elas tinham se equilibrado um pouquinho. Sabia que as escamas centrais representavam o equilíbrio do mundo. Quanto mais inclinadas, mais perto o mundo estava do fim. Se o equilíbrio desmoronasse, o mundo ia se desfazer na hora. Sabia que as escolhas dele eram cruciais para impedir isso. Como as escamas tinham estado à beira do apocalipse antes da onda de boatos na taverna, resolveu ficar bem atento, com a determinação firme. A atenção dele então foi para o menu de comando, especificamente a opção de transmutação. Decidiu que era bom checar os outros comandos também, só por garantia. Continuando a explorar, descobriu a função de receita de transmutação, que permitia transformar materiais em um item na hora só registrando uma receita que ele já tinha feito antes. Percebeu que era exatamente por isso que o Arnold tinha conseguido encher ele de materiais, pura assédio de poder. Aí pensou no que checar em seguida. A exploração continuou pelo menu e revelou a função de itens, que permitia guardar um monte de armas e ferramentas num espaço extradimensional e conferir o inventário atual. A função de mapa mostrava o mapa mundi e a localização dele, embora áreas não exploradas ficassem escondidas até ele descobrir. Por fim, a função de grupo permitia checar o status dos membros recrutados, gerenciar equipamentos, subir status e ajustar formações de retaguarda. Refletindo sobre isso, ele pensou que ter aliados era essencial para pensar no futuro, por enquanto. O único nome na lista do grupo era o dele mesmo. Olhou para a figura encapuzada com uma leve franzida na testa. Enquanto seguiam viagem, ele perguntou quanto tempo faltava para chegar. Hans respondeu: mais umas 3 horas, eu diria. A viajante encapuzada então interrompeu, revelando que a criança ia nascer em breve. Percebeu que não tinha nenhuma da tensão desesperada que normalmente precede um parto. A capa caiu, revelando uma mulher com cabelos longos e ondulados, orelhas pontudas, o rosto ainda coberto por uma venda. A capa deslizou completamente e mostrou uma figura com cabelos longos esvoaçantes e uma cauda fina e elegante, enquanto ela se contorcia no meio do parto. Poucos instantes depois, ela segurava o recém-nascido, que não era um bebê, mas um ovo enorme, cheio de padrões intrincados. Os olhos dela encontraram os do protagonista com um sorriso suave. Ele ficou encarando, distraído por um segundo com a pele escura dela, as orelhas pontudas e a cauda. Percebeu na hora que ela era da raça demoníaca. Tanto ele quanto o Hans ficaram boquiabertos, perguntando que diabos era aquele objeto gigante e decorado que ela estava segurando. Percebendo que era um ovo de monstro diferente de tudo que já tinham visto, a expressão do protagonista endureceu. Ovo de monstro significava problema. Nesse mundo, monstros só existiam nas zonas perigosas chamadas poços de energia mágica, e atacavam qualquer pessoa com mana sem piedade. Ele lembrou do pedido de ajuda que ela tinha feito antes. Mas agora, cara a cara com um ovo de monstro, ficou se perguntando o que raios podia fazer para evitar uma desgraça. Ela então pediu para ele tocar no ovo, explicando que a magia dela sozinha não bastava, e implorou que ele derramasse a própria magia na criança. Ele concordou, lembrando que injetar magia humana podia enfraquecer a agressividade do monstro, e começou a concentrar a energia, reconhecendo que aquilo não era como as transmutações normais dele. Enquanto canalizava a magia, declarou que fracasso não era opção. A mulher observava, surpresa crescendo no rosto conforme via o processo. A viajante encapuzada prestava atenção total enquanto o protagonista continuava a infusão mágica. Ondas vibrantes de magia em 6 cores saíam das mãos dele. Ela nunca tinha visto uma magia tão bonita. E reparou na quantidade absurda. Parecia um arco-íris brilhante. Quando a infusão chegou no pico, ficou se perguntando quem diabos era aquela pessoa para ter tanto poder. A viajante encapuzada interrompeu rápido. Espera um instante! As mãos dela foram para o ovo. Antes que ele conseguisse processar direito, o ovo de monstro estourou com um craque alto, revelando 2 criaturinhas parecidas com gatos que saíram correndo da casca, assustando os dois pra caramba.
Para surpresa total dele, as duas criaturinhas recém-nascidas, em vez de fugir, pularam direto nele, chamando animadas: "Mestre Dono!" e se jogaram no peito dele, derrubando o cara no chão. Deitado no chão, ele ficou olhando arregalado para uma das criaturinhas aninhada do lado, completamente sem entender aquela carinha carinhosa. Enquanto elas continuavam se esfregando nele, ele exclamou sem acreditar: "Vocês falam?" E pediu para não chegarem perto, com medo de serem comidas. A viajante encapuzada só sorriu e explicou que eram gêmeos, por isso o ovo pesava tanto, e zoou ele de leve por estar focando no detalhe errado. Hans, o mercador, observava de longe, igualmente chocado. Ainda confuso, o protagonista virou para o Hans e perguntou se aquelas crianças eram mesmo monstros e se monstro podia falar. Hans pensou um pouco e concluiu que, já que saíram de um ovo, provavelmente não eram humanos. As duas criaturinhas ficaram sentadinhas calmamente, sem parecer agressivas nem angelicais nem demoníacas, o que trouxe um alívio danado. A viajante encapuzada, olhando para as crianças esquisitas, se perguntava em silêncio qual era a verdadeira natureza delas, com uma expressão pensativa, enquanto as duas continuavam aninhadas confortavelmente com ele. Ele perguntou para a viajante encapuzada por que elas estavam tão grudadas nele em vez dela, que era a mestra delas. Ela respondeu com um sorriso gentil que o poder mágico dele tinha superado o que ela tinha colocado inicialmente, o que criou um novo vínculo. Ele olhou para as duas criancinhas monstro recém-nascidas, sentindo um aperto de arrependimento, e pediu desculpas para a mulher de pele escura pelo aparecimento inesperado. Ela, porém, tranquilizou ele dizendo que foi ela mesma que pediu ajuda. Depois elogiou profundamente a onda gigantesca de magia que ele tinha soltado e perguntou se ele era um mago excepcional ou talvez um artesão de transmutação. Ele pensou na menção à capital real, enquanto ela, com uma percepção repentina, exclamou que a capital ficava na direção oposta. Ele negou rápido que era algo especial, explicando que estava indo para a capital por trabalho. Ficou se perguntando se a elfa negra estava mesmo bem, enquanto ela ria alto, parecendo nem ligar para o erro de direção. Por dentro ele pensou que não podia simplesmente abandonar ela. Ela então falou de um forte sentimento de destino, acreditando que, mesmo tendo pegado o caminho errado, eles ainda estavam destinados a se encontrar. Ele olhou para ela, confuso com aquela conversa de encontro com o destino. Percebeu que ela era completamente ingênua e sem noção de direção. Ainda por cima, chamou ele de meu querido. Aí ele ligou os pontos com o evento do ovo de monstro e entendeu. Ela era uma das candidatas à heroína principal do jogo. Uma domadora de monstros poderosa que aprendia a habilidade de subjugação. Não tinha reconhecido antes porque no jogo ela aparecia como uma garota de 14 anos. Ele exclamou o nome dela surpreso. Paula! Ela, por sua vez, ficou igualmente chocada e perguntou como ele sabia o nome dela. As criancinhas monstro observavam a troca com curiosidade. O jovem ficou na frente de Paula, que agora acompanhada por uma criancinha monstro listrada de tigre, olhou para ele com cara de interrogação. Ela perguntou direto porque ele sabia o nome dela. Na hora percebeu o erro, o rosto corando inteiro, xingando a si mesmo por ter falado em voz alta. Explicou que simplesmente tinha uma habilidade natural para saber nomes. Para surpresa total dele, ela aceitou a explicação vaga com um sorriso radiante, olhos brilhando. Por dentro ele ficou se perguntando se ela tinha realmente aceitado uma parada tão absurda sem perguntar mais nada. Continuou refletindo, reconhecendo que a explicação dele, mesmo incompleta, não era totalmente mentira. As duas criancinhas monstro observavam a conversa com curiosidade inocente. De repente o protagonista chamou uma delas. Ku! E a criaturinha de macacão listrado de tigre virou na hora e começou a bambear na direção dele. Aí identificou as duas pelo nome. Yuru e Ku. Ele se assustou quando as duas criancinhas monstro, agora chamadas Yuru e Ku, abraçaram ele com entusiasmo. Hans, observando de longe, comentou que tinham dado nomes bons. Ainda meio sem graça com o carinho repentino, ouviu as crianças confirmarem que os nomes completos, Yuna e Kuna, vinham mesmo daquele momento anterior. As crianças sorriam com alegria pura, parecendo super felizes com as novas identidades. Paula, olhando para elas, ficou pensando se aqueles seriam mesmo os nomes que carregariam para frente. Mais tarde, enquanto a viagem continuava na carroça guiada por Hans, ele confirmou que se as crianças estavam contentes com os nomes, ele também estava.
Durante uma pausa na viagem, ele virou para Paula e perguntou quais eram as verdadeiras intenções dela indo para a capital real, ainda mais carregando um ovo que podia chocar monstros perigosos. Ela explicou que o tio dela morava na capital e tinha sido quem incentivou essa viagem solitária. O plano era visitar ele e agradecer. Além disso, revelou que o ovo de onde as crianças nasceram era boato de ser de uma besta lendária, uma encarnação da destruição, mantida sob proteção rigorosa. Ela tinha pegado escondido para levar como companhia de viagem, achando que uma pequena aventura valia o risco de escapar da vida super protegida. Ele reconheceu que a decisão dela tinha sido absurdamente corajosa, depois mudou o rumo da conversa e perguntou o que realmente tinha motivado ela a embarcar nessa jornada. Quando ela devolveu a pergunta sobre os motivos dele, ele hesitou, quase soltando que era para salvar o mundo. Corrigiu rápido, corando de vergonha, cobriu o rosto e admitiu o motivo real e mais pessoal. Queria salvar a família dele. Por dentro xingou a si mesmo por ter falado demais, reconhecendo que todo o plano grandioso no final das contas era pela família. Paula, porém, pareceu surpresa com a escala da ambição dele. Paula então refletiu sobre a própria jornada, um sorrisinho suave nos lábios enquanto pensava no tio Lídio, acreditando que aquele forte sentimento de destino que sentiu naquele dia não tinha sido engano nenhum. Poucos instantes depois, ela virou para ele com expressão séria e perguntou se ele permitiria que ela e as criancinhas monstro acompanhassem ele na jornada, dizendo que o motivo pessoal dela para viajar já tinha sido cumprido. Ele considerou a oferta repentina, reconhecendo que ter uma domadora de monstros habilidosa como ela seria um trunfo enorme para os planos dele, apesar da viagem solo anterior. Paula confirmou mais uma vez que o motivo pessoal dela já tinha sido atendido. Ele pensou que ainda podia ter algum mistério em torno dela, mas o passado dela como membro confiável do grupo Indrauro sugeria que era de confiança. Concluiu que se ela dizia que estava tudo bem, então podia aceitar. Com um aceno firme, ele aceitou ela no grupo, estendeu a mão e disse para Paula que ia contar com ela. Ela concordou animada, dizendo que também estava ansiosa pela parceria. Algum tempo depois, enquanto viajavam de carroça, o grupo avistou uma vila conhecida aninhada nas colinas, com moinhos de vento girando devagar na brisa. Ele reconheceu o lugar na hora. Uma onda de nostalgia bateu enquanto identificava. Era a vila inicial dele. Paula, notando a reação, perguntou se ele conhecia o lugar. Enquanto refletia sobre o retorno, vozes familiares dos aldeões ecoavam na mente dele. O ferreiro oferecendo forjar um cajado melhor, um velho fofocando sobre Elise e o filho de um monstro, e uma jovem preocupada com o cansaço aparente dele, mandando ele descansar. Ele simplesmente reconheceu as observações, confirmando que tinha mesmo feito uma tarefa importante. Falando dos rostos conhecidos da vila, mencionou Rimo o ferreiro, Uti da taverna e Odin que adorava fofoca. Ele foi recebido por uma multidão agitada, bem mais gente do que esperava, e uma onda de esperança tomou conta só de pensar em reencontrar todo mundo. Enquanto entravam na carroça, Paula observou que a vila devia ser preciosa para ele. Sentimento que ele confirmou com uma exclamação surpresa mas sincera. Mas a reunião alegre durou pouco. A vila não estava como ele lembrava. As ruas estavam desertas, e vários moradores estavam caídos ou desmaiados, claramente sofrendo de uma doença grave. O desespero era palpável. Outros aldeões sentados em agonia, um segurando a cabeça angustiado, outro chorando abertamente. A atenção dele então foi chamada por Paula, que apontou para o leito do rio e revelou uma cena chocante. O rio que antes corria tinha secado completamente. Um aldeão que reconheceu ele como Nino Sama e mencionou Balbana se aproximou para explicar a situação desesperadora, dizendo que até a pouca água que restava no leito estava escura e poluída. Dirk, o chefe da vila, então esclareceu que o povo dependia totalmente do rio para a água, e essa catástrofe repentina tinha começado no início do ano. Uma percepção sombria bateu nele. Esse desastre que estava rolando era idêntico a uma rota de final ruim que ele conhecia. Lembrou das consequências terríveis dessa rota. Fome generalizada, poluição rápida, decadência seca e, no final, morte para muita gente. Entendeu que tinha que ter uma conexão entre o estado atual da vila e o equilíbrio geral do mundo. Se não fosse resolvido, a destruição do mundo ia acelerar ainda mais. Em Drauro 2, toda vez que os problemas de uma vila eram resolvidos, as grandes escamas voltavam para o equilíbrio. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Enquanto pensava nisso,
Um murmúrio suave escapou dos lábios dele, olhos ainda fechados em pensamento ou sono. Uma sensação estranhamente quente e suave envolveu ele, e devagar abriu os olhos para encontrar Paula sorrindo para baixo. Ela riu baixinho e perguntou se ele finalmente tinha acordado, comentando que ele e os outros tinham conversado bastante logo depois que chegaram. Ele se levantou num pulo, surpreso. Desculpa, ao perceber que tinha ficado descansando no colo dela o tempo todo sem notar. Paula, porém, tranquilizou ele dizendo para não se preocupar e que ele parecia exausto pra caramba. Apesar do constrangimento momentâneo, os pensamentos dele voltaram rápido pra vila. Ele ficava se perguntando como todo mundo estava indo. Percebeu que a parada era bem mais grave do que tinha imaginado no começo, com um monte de gente que ele ainda nem tinha conhecido. Enquanto refletia, uma mulher se aproximou oferecendo uma tigela de mingau de cevada. Perguntou se ele tinha dormido bem. Um gesto super carinhoso dos aldeões. Essa mulher era Uti, a dona da taverna e irmã mais velha do Hans. Ela tinha ouvido um monte de coisa sobre ele pelo irmão caçula, que contou que a viagem tinha sido braba. De repente, uma discussão barulhenta estourou ali perto. Imo, o ferreiro, estava dando bronca num velho Ojum que parecia bêbado, mandando ele escolher logo alguma coisa para comer dentre os pratos que estavam oferecendo. Ojum, segurando o prato, murmurava confuso perguntando o que era aquilo. Imo, ainda nervoso, chamou o nome dele de novo. Mas o protagonista interveio. Não precisa se estressar tanto, o Ojum sempre foi assim. Logo depois, 2 outros jovens da vila vieram animados na direção dele, oferecendo mais comida. Um trouxe porco salgado dos porcos da família e insistiu para ele provar um pedacinho. O outro ofereceu feijão cozido da horta deles, chamando ele com respeito. Uti, a jovem, questionou se eles podiam ser tão generosos assim, lembrando como estavam exaustos antes por causa da colheita ruim. Apesar da preocupação dela, insistiu para ele aproveitar e relaxar. Aí explicaram que a esperança de todo mundo estava nas alturas porque era a primeira vez que um artesão de transmutação visitava a vila, por isso o astral estava lá em cima. O entusiasmo dava para sentir no ar pela vila toda. O ferreiro, um jovem, o velho e um aldeão com cara de elfo expressavam empolgação e otimismo, rostos iluminados de alegria enquanto ele observava. Logo montaram uma refeição comunitária grandiosa com ele no meio. Se juntaram em volta de um caldeirão enorme, dividindo a fartura e o clima quente de camaradagem. Enquanto comiam, Paula, a elfa negra, olhou para ele com uma expressão suave e agradecida. Ele retribuiu com um sorriso quente e sincero, curtindo o clima gostoso. Mas, apesar do acolhimento, não dava para deixar as coisas como estavam. Se ele fosse embora, a vila ia ruir com certeza. Ele sabia que precisava agir. Justamente por causa daquele espírito acolhedor e quente que ele não podia deixar o lugar cair. Ficou pensando como diabos ia encontrar a solução. Para salvar a vila, precisava chegar num lugar específico, um destino certo. Mas não conseguia lembrar exatamente onde ficava. A memória fugia dele. Enquanto pensava, Paula, com um sorrisinho suave, disse que queria conversar mais com todo mundo da vila, especialmente com Hans e o chefe. As palavras dela acenderam uma lâmpada na cabeça dele e ele soltou. É isso. Falar com o chefe da vila. Ele continuou refletindo nos detalhes cruciais e explicou para Hans, Paula e as criancinhas monstro que o evento-chave que levava à descoberta do lugar importante estava ligado a algo de Drauro também. Depois virou para Paula e pediu que ela fosse com ele. Ao chegarem, o chefe Dirk olhou com cara de surpresa enquanto o jovem e os companheiros se aproximavam, claramente querendo conselho. A determinação dele endureceu. O jovem declarou que agora entendia a chave para resolver os problemas da vila e precisava perguntar uma coisa vital para o chefe. Bem no fundo da floresta antiga, uma ruína coberta de mato ficava escondida. A entrada estava coberta por raízes grossas e pedras rachadas cheias de símbolos esquecidos. O caminho até a boca escura da ruína era traiçoeiro, cercado por restos de uma civilização esquecida que a natureza estava devolvendo devagar. Tendo chegado ao objetivo, o jovem, Paula, e as 2 criancinhas monstro pararam na frente da entrada sinistra. Olhando para a escuridão que prometia respostas e perigo, ele avisou os companheiros com cara séria para ficarem atentos, porque monstro podia aparecer das sombras a qualquer momento. Paula, com um sorrisinho leve, reconheceu o aviso e confirmou que tinham chegado no ponto sem volta. O desafio de verdade estava ali na frente. O grupo parou na frente de uma estrutura colossal de formações cristalinas,
a entrada de um labirinto que pulsava com uma energia sobrenatural. Era isso, o calabouço. Paula, a elfa negra, olhou para o brilho da entrada com olhos arregalados e exclamou que a vista era incrível. Ele, o protagonista, confirmou e identificou a estrutura grandiosa como o Palácio da Esfera do Dragão era conhecido como o calabouço secreto mais difícil de Drauro, um labirinto gigantesco com mais de 100 andares subterrâneos. Criaturas monstruosas vagavam pelos corredores. Mas em troca, oferecia toneladas de materiais de alta qualidade para quem tivesse coragem de entrar. Enquanto estavam na beira dessa empreitada perigosa, Paula virou para ele e perguntou se ele tinha algum plano. Ele confirmou que sim, e explicou que aquele labirinto mesmo ia ser a chave para salvar a vila. Por dentro ele refletiu que, como suspeitava, o aparecimento do calabouço tinha sido ativado pela conversa do chefe da vila sobre um buraco estranho bem no fundo da vila. Sentiu um alívio danado porque as condições para ele surgir estavam exatamente iguais ao jogo que ele conhecia tão bem. Mia, a jovem, ficou maravilhada com o lugar e exclamou com a quantidade absurda de pedras brilhantes espalhadas por todo lado. Paula sorriu do lado dele enquanto ele declarava confiante que já tinha preparado tudo necessário para a exploração e que não devia ter problema nenhum. Só que a confiança dele vacilou um pouco ao ver Mia gesticulando animada. Percebeu que tinha preparado tudo, menos talvez essa pequena encrenqueira. Mia, cheia de energia sem limite, urgia os companheiros para correrem, apontando empolgada e sugerindo que explorassem outra direção. Chamou Sensei. Mia, ainda no embalo, declarou que estava super animada por ver coisas assim pela primeira vez. Mas o protagonista lembrou ela com carinho para não se empolgar demais, enfatizando que o objetivo era investigar, não só passear. Paula concordou com ele. A postura de Mia mudou quando pensou nas palavras, percebendo que não podia baixar a guarda. Admitiu que a ideia de monstros e outros perigos deixava ela um pouquinho assustada. Algumas horas antes, o protagonista tinha se perguntado como as coisas tinham chegado nesse ponto. Mia, transbordando alegria, declarou que estava pronta para ir na frente mesmo sem saber o que esperava. Queria atuar como guia deles. Mia, carregando uma cesta de coisas e uma bolsinha pequena, expressou a felicidade de poder ajudar, dizendo que estava contente que eles tinham vindo para a vila e que queria conversar com todo mundo. O protagonista refletiu sobre o background de Mia. Ela era filha da Uchi e tinha sido uma lojista animada em Drauro também, conhecida pelo jeitinho charmoso. Por causa do conhecimento enorme que tinha da vila, pediram para ela guiar. O sorriso animado de Mia caiu por um segundo quando lembrou da falta de movimento na loja ultimamente. Lamentou que nos últimos tempos a única coisa que fazia era acender o fogão. De volta ao presente, Mia, mais uma vez brilhante e cheia de energia, perguntou se já estavam perto do destino. O protagonista confirmou, percebendo que ela simplesmente estava entediada. Observou que Mia era tão energética nesse mundo quanto tinha sido no jogo. Mia, porém, ficou surpresa e perguntou se aquele buraco enorme que estavam na frente sempre tinha existido, porque ela nunca tinha visto nada parecido. Ele então falou direto com Mia, dizendo que o sentimento de nostalgia estava forte para ele também, e que queria bater papo um pouco mais. Mas mudou o tom rapidinho e explicou que além daquele ponto tinha um labirinto subterrâneo perigoso. Por isso ela não devia seguir eles. Mia olhou surpresa com a revelação do labirinto subterrâneo. Ele e os companheiros tinham avançado mais fundo no Palácio da Esfera do Dragão. Um labirinto subterrâneo cujos corredores sinuosos e câmaras cavernosas se estendiam à frente. Mesmo sendo avisada, a Mia tentou seguir eles escondida. Ele virou para ela com voz firme, lembrando que tinha dito explicitamente para ela não seguir eles num lugar tão perigoso. Ela, porém, gaguejou uma resposta tentando justificar. Mia desviou o olhar, bochechas corando levemente enquanto lutava para explicar, só conseguindo repetir, "É que... o quê?" Ele perguntou. Aí ela finalmente confessou, voz baixinha e sincera, que simplesmente não conseguia deixar eles enfrentarem perigos desconhecidos sozinhos. Os olhos dele se arregalaram um pouco, um rubor sutil subindo pelo rosto enquanto engolia em seco. Claramente pego de surpresa pela declaração inesperada e pela lealdade inabalável dela. Apesar dos avisos anteriores, Mia, agora totalmente comprometida, começou animada a coletar vários itens do chão do labirinto, perguntando se podiam servir de material. Ele, porém, só conseguiu suspirar e balançar a cabeça, dispensando as coisas como lixo inútil. Sem se abalar, ela declarou que ia procurar mais fundo, convencida de que devia ter algo valioso.
Enquanto corria para frente com energia renovada, o pé dela prendeu numa pedra irregular e ela rolou de cabeça para baixo com um grito surpreso. Ele viu ela cair, um lampejo de preocupação nos olhos, e gritou para ela se controlar enquanto ela aterrissava desajeitada no chão da caverna. Enquanto ajudava ela a se levantar, os pensamentos internos dele vagaram para o perigo da situação. Ficou se perguntando se trazer essa garota, tão animada mas tão propensa a acidentes, tinha sido realmente uma boa ideia para a jornada perigosa. Afinal, ela era só uma menina da vila e na aventura anterior nunca tinha seguido eles, muito menos entrado num calabouço perigoso. A presença dela ali era uma complicação inédita. Ela aceitou a mão estendida dele, se levantando com um murmúrio suave de agradecimento. Ele, porém, ficou refletindo sobre a presença dela, imaginando se a falta de jeito natural ia ser um obstáculo constante. De repente os olhos dela se arregalaram e ela apontou para frente, gritando sobre um intruso. Ele estreitou o olhar, um arrepio de inquietação percorrendo ele ao sentir que algo estava errado. Poucos instantes depois, uma criaturinha gelatinosa pequena, um slime, quicou na frente deles, brilhando com um glow sobrenatural. Enquanto o grupo observava a criatura, Paula comentou que esses slimes normalmente eram inimigos fracos, o clássico primeiro combate desse tipo de lugar. A avaliação inicial deles foi destruída rapidinho quando um slime colossal e ameaçador se materializou acima deles. A forma sombria projetando uma sombra aterrorizante sobre o grupo inteiro, deixando todo mundo paralisado. Antes que alguém pudesse reagir, o slime gigante atacou, mandando uma das criancinhas monstro, Yuru, voando com o impacto. O protagonista chamou na hora perguntando se Yuru estava bem, enquanto Mia gritava de terror, convencida de que ia morrer. Ele notou com cara séria que aquilo não era um inimigo comum, mas um slime de calabouço final. Depois lembrou de um detalhe crucial. Esses slimes específicos, quando ficavam enfurecidos, se juntavam para atacar as vítimas com intenção de digerir elas por completo. Enquanto Mia entrava em pânico vendo o número crescente de slimes ameaçadores cercando eles, o protagonista ponderava as opções, pensando se deviam tentar achar uma rota alternativa. Ele declarou que iam romper aquela situação, apesar da surpresa e confusão de Paula e das criancinhas monstro. Aí lembrou da conversa dos aldeões sobre a água do labirinto, uma fonte purificada que os slimes azuis, conhecidos por manter a pureza da água, preferiam. Paula confirmou, vendo aquilo como possível salva-vidas, mas também perguntou como iam lidar com criaturas tão agressivas. Enquanto isso, Paula avaliava a situação atual, percebendo que mesmo com a força dela, de Yuru e Ku, não iam conseguir derrotar a quantidade avassaladora de slimes agressivos. Ele, porém, tinha um plano e começou a fazer uma verificação de status para reavaliar as capacidades deles. A tela de status dele apareceu na frente, mostrando a classe artesão de transmutação no nível 46. Ele reparou que as habilidades de combate eram completamente inúteis. Ataque físico e defesa zerados, ataque mágico e defesa mágica quase nada. Mas tinha skills especiais pra caramba. Transmutação mágica, transmutação de feitiços, transmutação arcana, boost de experiência, adaptação a todos os elementos, redução de custo de mana e recuperação de MP. Dispensou os stats de luta e focou nas habilidades únicas dele. Depois checou o status da Paula, domadora de monstros, nível 8. Viu que os stats relacionados à magia dela eram altos pra cacete, mas ainda faltavam skills de ataque mágico. O poder de ataque físico também era bem baixo. Aí verificou Yuru e Ku, os dois bestas domesticadas no nível 1, com habilidades parecidas e stats bem medianos, mas praticamente nenhuma diferença entre eles. Ele sorriu, confiante que as preparações que tinha feito antes de entrar no calabouço já deviam estar fazendo efeito. E realmente, uma tela de status piscou, mostrando um aumento absurdo no poder de ataque físico para 10, confirmando que as mudanças tinham rolado. De repente uma voz gritou avisando Paula, cuidado, enquanto ela não conseguia desviar do ataque que vinha. Números de dano ou velocidade piscavam em volta dela, sinalizando o impacto iminente. Com um movimento rápido e poderoso, Paula girou o chicote e desviou o golpe bem na hora, deixando a criancinha monstro do lado completamente surpresa. Os slimes continuavam o ataque sem parar. Ela recuou, sentindo um surto de força percorrendo o corpo, e exclamou sem acreditar. Que ataque foi esse? A criancinha listrada de tigre do lado dela repetiu o espanto,
perguntando se Paula tinha sido forte assim o tempo todo escondido. Paula, porém, percebeu que, seja lá o que tinha acontecido, rolou exatamente na hora certa. Ele revelou calmamente a origem daquela força repentina. Era uma poção de fortalecimento. Enquanto o protagonista confirmava que o efeito da poção já estava batendo, Paula, Ku e Yuru, cada um segurando uma garrafinha pequena, lembraram que ele tinha dado algo para beber antes de saírem. Paula especialmente ligou os pontos e entendeu o significado da poção de fortalecimento. A poção de fortalecimento, feita por transmutação com as propriedades medicinais de vários ingredientes naturais, tinha sido criada para aumentar ataque e defesa pra caramba. Ele explicou que esse tipo de poção era essencial para explorar calabouços, especialmente em Drauro 2. Por isso tinha preparado uma quantidade gigante antes e feito todo mundo do grupo tomar uma. Apesar do boost, a briga contra os slimes continuava braba. O protagonista, Paula, Mia, Ku e Yuru lutavam com energia renovada. Mesmo assim, ele ainda sentia uma pontada de preocupação, pensando que a luta devia ter ficado um pouco mais fácil. Mesmo com as poções de fortalecimento, o grupo ainda estava basicamente na defensiva, cercado pelos slimes implacáveis. O protagonista reconheceu a realidade dura. A situação ainda estava feia. Determinado a virar o jogo, ele percebeu que tinha que ter algum jeito. Focou a atenção e abriu a tela de status da Mia, só para descobrir que os stats dela estavam cheios de pontos de interrogação. Ele parou e pensou nessa novidade. O jovem Nino-sama extraiu e analisou com cuidado os componentes para o próximo trabalho alquímico. Água purificada, néctar de flor que odeia humanos e cauda de bode de asa preta. Cada ingrediente era crucial para o processo complicado que vinha pela frente. Começou a misturar tudo com as mãos precisas, enquanto as energias giravam cada vez mais fortes em volta, prova do foco total dele. Paula observava boquiaberta com o controle dele, reparando que um errinho mínimo naquele processo complexo podia dar tudo errado. Ela ficou maravilhada com tamanha precisão mágica. Ele continuou concentrado na transmutação, suor escorrendo pela testa, pedindo em silêncio para dar certo, porque aquilo era a chave para salvar a vila. De repente os olhos dele se arregalaram de surpresa ao perceber algo novo, outra tela de status. Percebeu que era um avanço e explicava um evento passado. Aí olhou para Mia e declarou: "Eu vi uma saída para nossa enrascada e é você quem vai mudar tudo." Mia e Paula olharam confusas. Sem controle, Mia gritou em pânico: "Eu nunca lutei contra monstro na vida. Como eu vou fazer isso?" A reação era totalmente normal dadas as circunstâncias, apesar do desespero. Ele considerou as palavras dela, se perguntando se realmente era Mia que tinha a habilidade única para resolver aquilo. Ela questionou como ele sabia que ela podia. E ele só respondeu que explicava depois. Agora precisava transmutar uma poção. Ela reconheceu. É aquela poção de novo. Mas ele sabia que tentar transmutação no meio da batalha era arriscado pra cacete. Explicou que toda vez que derramava mana na transmutação, os efeitos de fortalecimento que mantinha com feitiços de suporte, tipo Double Strike e Iron Defense, enfraqueciam temporariamente. Isso deixava todo mundo vulnerável. Paula, entendendo a gravidade, percebeu que até ele terminar a transmutação, eles iam ter que aguentar os ataques dos monstros. Quando uma garra monstruosa veio voando na direção dele e das crianças, Paula interceptou na hora, protegendo eles com o próprio corpo. Ele assistiu e percebeu que ela tinha salvado ele, se cobrando por dentro para aguentar firme, porque todo mundo estava dando o máximo. Poucos instantes depois ele declarou: "Transmutação concluída." De algum jeito tinha conseguido. Entregou a poção recém-criada para Mia e mandou ela tomar. Ela respondeu hesitante: Tá bom." Ele explicou que com essa poção as habilidades dela iam ser turbinadas, dando poder para lutar contra o inimigo. Mia, com expressão determinada, começou a beber. Mas enquanto bebia, a poção explodiu para fora da boca dela num jato forte e inesperado, assustando ele. Ela recuou da poção e reclamou que estava nojenta demais para beber. O protagonista, sem entender, perguntou o que estava acontecendo. Aí percebeu que o ingrediente extra que tinha adicionado para efeito imediato tinha mudado totalmente o gosto. Como a poção precisava agir na hora, diferente das que tinha feito para Paula e os outros, ficou se perguntando se devia refazer. Mia ficou do lado dele com cara de sofrimento. Mas Paula interveio rápido. "Todo mundo já tá no limite, não dá para recomeçar agora." A cara do protagonista caiu ao perceber que o plano de fuga tinha ido pro espaço. Com tudo bagunçado,
A única opção que restava parecia ser recuar, uma ideia que ele odiava aceitar diante da ameaça que se aproximava. Mais tarde Mia segurava a poção, expressão cheia de apreensão. Olhava para o vidrinho com desespero, pensando se aquela quantidade miserável era tudo o que tinham conseguido. Mesmo depois de tanto esforço, Mia sabia que não dava para esperar muita coisa. Enquanto isso, Uchi avisava os outros que o poço ainda estava em péssimo estado, por causa da água contaminada e que não podiam esperar muita coisa dele. Depois perguntou o que iam fazer em seguida. Uchi desabou sobre a mesa, expressando desespero e chamando pela mãe. Mia, ouvindo tudo, sentia o peso da situação. Enquanto os monstros se aproximavam, Mia declarou sua decisão. Pelo bem de todo mundo da vila, eu vou fazer. O protagonista observava ela com determinação sombria no rosto. Ela apertou o frasco da poção, olhos cheios de lágrimas, mas uma resolução feroz endureceu sua expressão. Mia sabia que precisava mudar aquela situação desesperadora. Forçou o líquido nojento garganta abaixo, engasgando e chorando enquanto o efeito imediato atacava os sentidos dela. Atrás dela, o protagonista assistia preocupado e pediu: "Não bebe tudo de uma vez!" Ela recuou, cuspindo um pouco da poção, corpo inteiro tremendo de desconforto. Mesmo assim, ele correu para o lado dela perguntando se estava tudo bem, preocupação evidente. Observou a reação e percebeu: a poção realmente estava funcionando. Aí perguntou se ela conseguia levar adiante. Mia, apesar do sofrimento, manteve o olhar de determinação feroz. Ele ofereceu palavras de incentivo, aliviado que o plano ainda podia dar certo. Mia, com um olhar resoluto, confirmou que ia até o fim. De repente, um punho sombrio monstruoso veio voando em velocidade absurda, sinalizando ameaça iminente. Mia, agora com expressão feroz e focada, estendeu a mão e conjurou uma explosão de energia flamejante para enfrentar o ataque. O protagonista assistia de trás, com um timer contando 10 e 20 unidades. A demonstração de poder surpreendeu até ela mesma, enquanto o protagonista começava a explicar que a classe verdadeira dela era muito mais importante do que imaginavam. Nesse mundo, ele refletiu, ela não só ia virar aliada como soltou um jorro poderoso de fogo, empurrando o ataque invisível para trás. O grupo, incluindo as duas criancinhas monstro, se protegeu atrás dela enquanto o blast flamejante aumentava, e agora o timer mostrava 30 unidades. Mia ficou triunfante, tendo soltado um feitiço de fogo gigantesco. O protagonista, testemunhando o poder, exclamou a verdade. Ela é uma maga. Ela soltou um tornado de fogo, um ataque mágico poderoso que girava com energia destrutiva, deixando todo mundo boquiaberto. A poção de ampliação de ataque mágico estava ali do lado. Os efeitos claros no display de poder bruto. Quando as chamas baixaram, o grupo expressou espanto. Hans exclamou que tinha sido incrível, e Paula acrescentou que Mia tinha se superado. Mia, aproveitando os elogios, estufou o peito e perguntou se ela era um gênio. Traço familiar que Nino-sama notou que era exatamente como ela no jogo. Nino-sama então levantou uma lanterna e perguntou para Mia se ela sabia como ele tinha descoberto que ela tinha poder mágico, já que ela nunca tinha comentado. Explicou que a lanterna, que brilhava usando uma pedra luminosa, só reagia a poder mágico. Quando Mia tinha tocado nela antes, a luz tinha flamejado por um segundo, revelando as habilidades escondidas. Nino-sama refletiu ainda que depois de ver o status dela, o elemento fogo e a skill de redução de desgaste eram óbvios. Lembrou que acender o fogão era a tarefa diária dela, uma pista sutil da afinidade latente com fogo. Virando para Mia, ele agradeceu sinceramente por ter salvado eles no confronto recente. Ela corou, dispensando humilde. Não foi nada. Com a crise imediata resolvida, o grupo se preparou para continuar a aventura. Mia, ainda empolgada, declarou que deviam ir numa aventura de calabouço, embora Nino-sama tenha lembrado ela com carinho para não se empolgar demais. Enquanto avançavam mais fundo, descobriram um slime monstruoso gelatinoso gigantesco bloqueando o caminho, tamanho absurdamente maior que eles. Nino-sama olhou boquiaberto para o tamanho da criatura, enquanto Paula apontou que não parecia diferente dos que tinham enfrentado antes, apesar do porte. Mia, olhos arregalados, perguntou se era um boss de andar. Enquanto observavam o slime colossal, notaram mais slimes menores, baseados em água, saindo de uma poça de água do labirinto atrás dele, complicando ainda mais a batalha que vinha. O slime monstruoso gigante na frente do grupo começou a ondular violentamente, forma mudando e se expandindo. Nino-sama, Paula, Mia, Ku e Yuru
assistiam chocados enquanto a criatura pulsava com energia sinistra. Enquanto o slime continuava a transformação perturbadora, ficando ainda maior e mais grotesco, Nino-sama ponderou em voz alta o que significaria se conseguissem derrotar um inimigo tão formidável.